Olá, seja muito bem-vindo aos vídeos tutoriais da Padbot. Nesse vídeo eu vou te mostrar a função bot de campanhas, que fica aqui em robôs, bot de campanhas. Essa função vai permitir com que a gente crie um próprio fluxo de bot de triagem nos nossos disparos em massa. Boa, então essa é a aba de bot de campanhas. Para que serve o bot de campanhas? O bot de campanhas ele nada mais é do que um bot de triagem, só que ele só vai ser ativado nas campanhas. De que forma? A maneira com que a gente vai estruturar esse bot de campanhas é muito semelhante a um bot de triagem, ele tem a mesma finalidade, que é o quê? Fazer a triagem do atendimento, só que esse bot que a gente vai criar aqui, bot de campanhas, ele vai ser aplicado apenas nos disparos em massa. De que forma? Assim que o cliente interagir com o seu disparo em massa, interagir com a mensagem que você enviou através das campanhas, ao invés do fluxo do bot de triagem ser disparado, o bot de campanhas vai ser disparado. Então a gente consegue criar um bot de triagem específico para uma campanha, gerando ali um fluxo mais personalizado, tá bom? Então para a gente começar, para a gente criar o nosso primeiro fluxo de bot de campanhas, a gente vai aqui no botãozinho adicionar fluxo. Abre essa telinha aqui do lado e primeiro a gente vai colocar a mensagem que o cliente vai receber assim que ele interagir com a nossa campanha. Eu vou escrever uma aqui só de exemplo. Boa, perfeito. Criei aqui um exemplo. Um pouquinho mais para baixo a gente tem esses dois botões, que nada mais são do que palavras-chave já pré-configuradas. Por exemplo, adicionar saudação vai fazer com que envie boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que essa mensagem for disparada. E adicionar nome vai fazer com que puxe o nome de contato. Tá? Depois disso, só a gente salvar a nossa primeira mensagem. Boa, então criada a nossa primeira mensagem, agora a gente vai criar o restante desse fluxo. Então para a gente criar, eu vou clicar aqui em adicionar opção. E qual que é a minha ideia nesse fluxo de exemplo? Eu vou dar duas opções para o cliente, ele comprar ou falar com o financeiro, ou ele pode escrever a solicitação dele personalizada através do teclado dele lá. Aqui no nosso fluxo eu vou deixar essas duas opções. Então a primeira é seguir com as compras. O tipo de interação eu coloquei como opção e o número aqui da opção é 1, que ele vai criando assim que eu for criando as outras opções. Boa, criei minha primeira opção aqui, eu vou clicar em salvar. Assim que eu criei a primeira opção, aqui já apareceu um botãozinho de mais. Assim que eu clico, já aparecem as opções que eu criei. Agora eu vou criar a segunda opção. Boa, já está criando forma o nosso bot de campanhas. O que a gente vai fazer agora? Se você reparar, em cada uma das opções a gente tem o botão de adicionar uma opção. Eu vou fazer com que em cada opção que o cliente selecionar, ele receba uma mensagem para que o atendente siga o atendimento. Então aqui eu vou clicar em adicionar opção e vou escrever a mensagem que eu desejo. Quando a gente abre essa tela, como eu quero que essa mensagem agora deixe de ser uma opção e seja apenas um texto para que o atendente siga o atendimento, eu vou deixar de selecionar aqui como opção e vou colocar aqui texto. E aí agora sim eu vou escrever o texto que eu desejo. Boa, então eu escrevi o textinho que eu queria, agora eu vou salvar esse texto. Boa, pode perceber que logo depois que eu salvei, o texto que eu tinha colocado nessa opção já apareceu. Então esse é o fluxo. Primeiro, essa mensagem vai ser disparada. Depois, as duas opções vão ser disparadas. Depois, em cada opção, a gente vai ter um último texto que aí o atendente vai tomar a frente do atendimento. Para a gente finalizar então o nosso fluxo, eu vou criar a última mensagem da opção 2 também, seguindo a mesma lógica. Beleza, selecionei como texto, criei o meu textinho aqui, agora é só salvar. Perfeito, não tem segredo, esse é o fluxo. Se eu clicar aqui no maisinho, vai dar para ver em cada um dos textos, em cada das opções. E agora eu quero mostrar para vocês como que isso funciona na prática em um atendimento. Primeiramente, eu gostaria de mostrar como que a gente adiciona isso na nossa campanha. Então aqui eu criei um exemplo, tá? E a gente vai ativar essa opção de bot de conversa. Nessa opção, é só a gente selecionar esse fluxo que a gente acabou de criar. Como, por exemplo, esse aqui é o último. Então aqui, selecionei o fluxo e agora eu vou enviar essa campanha para os meus contatos. E aí os meus contatos vão receber dessa forma aqui.
Então aqui é a primeira mensagem que eu enviei. Aqui eu coloquei os dois nomes repetidos só por um exemplo mesmo, para mostrar o fluxo para vocês. Então essa aqui foi a mensagem que disparou a campanha. A partir da interação do cliente, o nosso fluxo do bot de campanhas vai ser disparado. A primeira mensagem, né, para continuarmos nosso atendimento, seleciona uma opção e ele envia as duas opções. O cliente selecionou uma das opções e a mensagem que a gente configurou foi enviada. Agora esse atendimento está disponível para o atendente seguir. Então, pessoal, essa é a função bot de campanhas da Padbot.